E aí, beleza? Bem-vindo ao Saiba Mais, seu jeito de estudar a Bíblia. O tema de hoje é um tema interessante, 3 curiosidades sobre o Éden que provavelmente você não tinha se atentado ou se tinha se atentado, uns detalhes a mais para você poder conhecer. Lembrando que se você curtir alguma coisa desse vídeo, descobrir alguma coisa nova, já deixa seu dedão no like, compartilha o vídeo com seus amigos, se inscreve no canal, ativa o sininho lá para não perder nenhum vídeo novo que a gente tem feito aqui. E bora pro estudo. Gênesis capítulo 2. Primeira curiosidade sobre o Éden. O Éden não é um jardim. What? Como assim não é um jardim? Não, não é um jardim. Vamos lá, eu vou te mostrar. Gênesis 2, verso 8. O contexto aqui é de Deus criando Adão e criando Eva. E aí ele faz o boneco, né? Sopra na narina de Adão. E aí ele, na sequência, verso 8, fala assim: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Agora eu entendi! Tem duas coisas aqui interessantes, né? Deus criou Adão e pôs ele no Éden, então quer dizer que Adão foi feito ali em outro lugar. Mas é interessante que Deus plantou um jardim no Éden. Então se o Éden não é um jardim, como a gente sempre imaginou, o que é o Éden? Qual que é o conceito do Éden? Bom, a minha Bíblia aqui no rodapé fala que Éden tem uma raiz, o termo que é usado na Bíblia, nos originais, representa a questão de delícias, prazer. Se você for procurar outros lugares na Bíblia onde aparece o termo Éden, você começa a entender um pouquinho mais do que significa isso. Vamos para Ezequiel 28:13. Estavas no Éden, jardim de Deus, de todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira e etc. e outras pedras. Tu eras querubim da guarda ungido e te estabeleci. Permanecias no monte de Deus, no brilho das pedras andava. Interessante, né? Aqui está falando sobre a queda de Lúcifer, né? Quando ele foi expulso do Éden. Então, o Éden, ele provavelmente seja a morada de Deus, um lugar físico onde Deus tem o seu trono. E também é chamado, muitas vezes na Bíblia, como o monte de Deus. Fato número 2 sobre o Éden. Ele estava localizado geograficamente, provavelmente numa região ali no Oriente Médio, e eu quero mostrar para vocês no Google Maps onde que pode ser essa região. Gênesis 2:10 fala o seguinte: E saiu um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chamava-se Pison, é o que rodeia a terra de Havilá, onde há ouro. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é o Tigre, que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Ele está mostrando geograficamente onde esse Éden ficava, onde o jardim do Éden tinha sido plantado. Então, se vocês observarem aqui, a gente tem vários rios e alguns existem até hoje. O rio Eufrates, por exemplo, existe até hoje. Vamos para Gênesis 15, verso 18. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, ele deu a terra de Canaã, a terra que mana leite e mel. E provavelmente era esse lugar abençoado que ele criou o Jardim do Éden, que começa lá do grande rio do Egito até o rio Eufrates. Muito bem, gente, qual que é o grande rio do Egito? Se você for ver, o maior rio que existe no mundo é o rio Nilo, que está no Egito. Então vamos colocar rio Nilo aqui e vamos colocar rio Eufrates. Então ele passa toda essa terra aqui da Península Arábica, que sai do Egito e vai até ali na parte do Iraque. Engraçado que Jerusalém está mais ou menos no meio aqui. Se você colocar mais ou menos na nascente do rio aqui, você vai ver que dá aproximadamente 2.200 quilômetros de distância de um lugar até outro. Na minha Bíblia tem um mapa que fala exatamente onde ficava a terra de Cush. Então, se você olhar, é onde fica hoje mais ou menos a Etiópia. Provavelmente a Etiópia era maior, né? Era todo o leste da África. Então, realmente, tem muito sentido que seja essa parte aqui do Éden, seja aqui. Beleza? Beleza. Terceiro fato sobre o Éden. Vamos voltar para Ezequiel 28:13, que a gente começou falando dele, né? Que Satanás foi expulso do monte de Deus. O que é esse monte santo de Deus? Salmos 43, verso 3. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então, se você conhece um pouquinho sobre a história do santuário, tabernáculo é onde Deus morava com o seu povo. É a morada fisicamente de Deus, onde o povo ia até ele para poder pedir perdão por seus pecados. Então aqui ele está trazendo o significado de um monte como o tabernáculo. Isaías 65:25.
Aqui, Isaías está profetizando sobre a cidade de Jerusalém e fala assim: o lobo e o cordeiro pastarão juntos e o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Então, em todo o meu santo monte, relacionando a cidade de Jerusalém que existia antigamente, né? Do contexto de Isaías escreveu isso. Tem outras similaridades. Se a gente for para Apocalipse, a gente vai ver uma outra coisa interessante que faz paralelo com o texto de Ezequiel. Apocalipse 21, 19 a 21. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito. Tá vendo? Onde mais a gente viu a descrição de pedras preciosas para descrever um lugar? Foi justamente quando Satanás foi expulso do Éden. Então, você viu outra similaridade aqui. Tem mais um verso que não deixa dúvida, Hebreus 12, 22. Mas tendes chegado ao monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia. E ele vai descrevendo o resto da visão, mas vocês entenderam aqui, ó, o monte de Deus é a Jerusalém celestial, né? Esse lugar maravilhoso onde a gente vai morar. Gente, mais um detalhe. Lembra que eu falei que aqui nós temos 2.200 quilômetros entre um rio e outro? Pois é, quando eles descrevem a Nova Jerusalém, Apocalipse, aquele que falava comigo tinha por medida uma vara de ouro para medir a cidade, as suas portas e a sua muralha. A cidade é quadrangular no comprimento de larguras iguais e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. A minha Bíblia aqui no rodapé é 2.000 estádios, cerca de 2.200 quilômetros. Se tem um lugar onde eu chuto que vai vir a Jerusalém, a Nova Jerusalém, é exatamente em cima da Jerusalém que está lá. Então, acho que é interessante isso daí, né? Se você observar o mapa mundi, é o único lugar onde que o dilúvio não separou, né? De certa forma, toda a Ásia com a África, com a Europa, estão tudo interligado aqui nesse miolinho aqui. Pode ser um detalhe, mas eu acredito que Deus preparou e separou esse espaço que hoje é deserto. Deus vai refazer tudo isso daqui com um lugar maravilhoso, com o lindo Éden. E tem um verso que fala isso. E com esse verso eu termino o vídeo de hoje. Porque o Senhor tem piedade de Sião, terá piedade de todos os lugares assolados dela. Tá vendo? E fará o seu deserto como o Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Regozijo e alegria se acharão nela, ações de graças e som de música. Eu quero muito estar nessa Nova Jerusalém, eu quero conhecer esse Éden maravilhoso, esse jardim que Deus plantou no Éden, que Ele vai fazer aqui de novo nessa terra. É isso aí, esse era o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Um abraço para vocês e até mais.